Hoje estamos aqui para mais uma aula, certo? Então hoje nós vamos estudar o poema visual. Espero que estejam todos bem, peguem os seus materiais e vamos a mais uma aula. Então, o título da nossa aula de hoje é Poema Visual. Então, ao término da aula de hoje, nós temos que estar sabendo identificar a estrutura do texto poético, do poema visual, promover a apreciação, saber apreciar a estética dos textos literários e estar com a criatividade e a imaginação estimulados. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, o que é o poema visual? O poema visual, diferentemente do poema escrito em versos e estrofes, como nós conhecemos, né? O poema que nós escrevemos, usamos versos e estrofes para estruturá-lo. Aqui no poema visual, ele é um poema que ele valoriza os efeitos visuais. Ele não se preocupa em escrever de maneira que esteja o poema estruturado em estrofes compostas de versos. Não, é uma imagem, se cria uma imagem do objeto, do texto a ser relatado. Então, o poema visual, ele se preocupa com os efeitos visuais, ele prioriza a forma de imagens. São criadas imagens para expressar o que o poema quer nos transmitir. Por isso está aí o nome, poema visual, porque quando nós olhamos para o poema, nós percebemos que ele tem uma forma diferente, o visual dele nos transmite, nos traz uma imagem, não é? Então, ele se combina com outras linguagens. Então, não é apenas a imagem em si. Essa imagem, ela é composta e dispersa através de palavras. Então, a imagem se transforma, as palavras se transformam, dão características e se transformam em uma imagem. Não é? Porque aqui a expressão humana, a poesia, independente do formato que ela apresente, ela quer trazer para nós a expressão humana, certo? Então, é uma poesia não formal. Por que ela é não formal? Porque o poema formal, ele tem versos e estrofes, e o poema visual não, ele se utiliza de várias linguagens para transmitir uma ideia, para transmitir a ideia através de uma imagem, tudo bem? Então, ele usa muito de sonoridade. Então, os poemas, não é que nós vamos ouvir o som, mas é que através do poema, nós podemos perceber que ele está querendo representar algo sonoro, a sonoridade, o movimento. Ele pode ter ausência da linguagem verbal. Como assim que ausência da linguagem verbal? Pode não ser na estrutura dele que tenham palavras concretas, palavras que me tragam um sentido maior. Ele pode apresentar apenas sons, ruídos, por exemplo, o som do S, o Z. Então, de maneira que ele disponha esses sons dentro do texto, então ele traz a sonoridade, traz o movimento, e a linguagem não verbal muitas vezes não vai estar totalmente presente. Não é que ela vai deixar de existir, ela vai estar presente, mas tem várias maneiras de representar, de mostrar essa linguagem no texto. Por isso diz que o poema visual é um texto não formal, certo? E ele não apresenta uma forma fixa, não é só daquele jeito que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer uma determinada imagem, sempre ser ela e mudar apenas as palavras que eu uso dentro dela. Então ele não tem uma forma fixa. Eu crio o meu poema da maneira com a qual eu me identifico. Por isso que diz a criatividade, estimular a criatividade do autor, para que assim ele possa expressar de maneira mais sucinta o que ele deseja mostrar e trazer para o público, ok? Então,
aqui nós vemos a origem do texto poema visual, né? Então é um texto moderno, é um texto já que surgiu na época do modernismo, e aí, devido às vanguardas europeias, às revoluções na arte que ocorreram na época, então surgiu o poema visual, não é? Que ele veio romper com os padrões formais da antiguidade, a forma como os poemas eram escritos antigamente. Então, dessa maneira, através do modernismo, nos movimentos literários após as vanguardas europeias, com a chegada do modernismo, surgiu o poema visual, e aí ele ganhou um destaque internacional, né? Ele não ficou ali apenas na Europa, ele se expandiu, ele surgiu, né? Então, essas artes, a arte, né? A arte do poema visual trouxe uma maior liberdade, trouxe para o público, trouxe para o autor uma liberdade de escrever, não só no poema, não só na escrita, na literatura, mas na música, na pintura, na literatura em si. Após as vanguardas europeias, com a chegada do modernismo, trouxe uma expansão, e aí o autor se sentiu, o poeta se sentiu mais à vontade de trazer, de mostrar algo novo, e aí surgiu o poema visual, que traz imagens, como daqui a pouco nós vamos ver, vocês vão perceber que as imagens são predominantes, é a imagem, poema visual, poesia visual, ela lhe traz, você quando olha, você já percebe, já vê a criação da imagem dentro do texto, ok? E aqui nós temos o nosso primeiro poema visual, né? Ele é datado do ano 300 antes de Cristo, né? Para vocês verem como é um poema bem antigo. Só que esse poema, o ovo, ele é intitulado O Ovo. Tia mulher, por que o ovo? Olha o formato desse poema, olha a maneira como ele está aí escrito. A aparência dele é a aparência de um ovo, né? O ovo. Então, ele tem a aparência do ovo, e o poeta, né? Aí, ele quis trazer dentro desse texto informações, e ele nominou de ovo. Então, é uma obra de Simas de Rhodes. Então, essa obra, ela está datada do ano 300 antes de Cristo, e ela ficou esquecida por muito tempo. Ela é uma obra muito antiga, a primeira, né, é o poema visual mais antigo que se conhece, e ele ficou perdido, ficou trancafiado em algum lugar, ninguém dava atenção a ele, até que quando surgiu o movimento, né, do modernismo, a partir do modernismo, ele criou vida novamente. Então, ele ressurgiu, ele apareceu novamente, e aí foi despertar, através do movimento do modernismo, nos poetas, reviver a poesia visual e começar novamente a produzir o poema visual. E aí deslanchou, certo? Então, o Ovo, é o poema visual mais antigo que se tem conhecimento, né? Do ano anterior ao ano zero, né? Do ano 300 antes de Cristo. Então, olha só a quantidade de anos que esse poema estava escondido, e que após o modernismo lá do século XX, ele veio surgir, né? Veio reaparecer e dar oportunidade para que os artistas se expressassem, formando seus poemas visuais. Aqui nós temos os tipos de poema visual. Existem alguns tipos de poema visual. De que forma eu posso escrever? De que forma eu posso fazer? Então, esse exemplo aqui de Décio Pinárdi é uma poesia concreta. Tia, o que é uma poesia concreta? Né? É o uso da linguagem verbal que é essencial nesse texto. Então, aí, se vocês perceberem,
vocês vão ver que ele está criando uma imagem, não é? Dentro dessa imagem aí, nós temos a letra, as palavras formam a letra V. Se vocês observarem aí, é a letra do alfabeto, a letra V, formada nesse poema. E aí essa imagem, essa folha ao redor, dá a ideia de uma carta. Se vocês perceberem e olharem bem, é como se fosse um envelope, perdão, uma carta não, um envelope onde a gente coloca uma cartinha, um bilhete, um documento, algo do tipo. Então, percebam aí o poema visual, ele traz esse visual para a gente. E aí, ele traz para você, dentro desse poema, ele diz assim, ó, vê, não vê, não vê, não vê, não vê, vê, neve, névoa, nuvem, véus, nos vê. Então, dentro dessa poesia, ele quer nos mostrar algo que nós não vemos, algo que nós precisamos descobrir, ver, trazer a nossa visão num olhar diferente. Então, aqui nós temos a poesia concreta através dessa imagem, desse poema visual de Décio Pignatti. Então, aqui, o predomínio aqui tem o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Por que nós temos a linguagem verbal e não verbal? Porque aqui nós podemos identificar a linguagem verbal, expressa através de palavras, e a linguagem não verbal, expressa através do símbolo, que é a imagem que o poema quer criar, quer nos trazer, está certo? Então, percebam, esse é um dos tipos de linguagem de poema visual que nós temos. Temos também a poesia cinética. Então, o que é uma poesia cinética? O que é a palavra cinética? A cinética, ela surge, ela vem o significado dela, ela vem de movimento. É aquela que nos dá um movimento. Se você olhar para esse poema aí de Carluce Pereira, você vai ver, fixa o olhar nela, que você vai achar que ela está se mexendo, que esses círculos aí criados, eles estão se mexendo. Então, é algo cinético. Traz à poesia a relação do movimento, como se você estivesse se movimento. São elementos gráficos dispostos de uma forma a causar uma impressão de velocidade no leitor. Então, essa palavra cinética, ela quer nos trazer movimento. Então, é um tipo de poesia que transmite ao leitor a sensação de movimento. Então, dentro dessa poesia, diz assim: o mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Então vejam a sensação de movimento. Ele diz que o mundo gira, que as coisas passam, que as pessoas mudam, que o lugar viaja, são círculos, são retângulos, movimentos. Então a poesia cinética, ela quer trazer para nós essa sensação de movimento, de leveza. Então, percebam esse tipo de poesia visual. E aqui nós temos a poesia fônica, né? A poesia fônica, fônico vem de som. Então, Pierre Garnier trouxe aí nesse poema dele sons. Lembram quando nós falamos lá no início que ele não tem uma forma padrão, né? Então, vocês percebem que os poemas anteriores, eles estão dispostos de maneiras diferentes, assim como esse de Pierre aqui. Então, a poesia fonética, ela traz mais os sons, valoriza os sons, como eu falei lá, que nem sempre vai ter a palavra realmente escrita. Aqui dentro desse poema nós temos o som do Z, ó, Z. Vocês podem perceber nas linhas que aparecem aí, nós temos palavras, temos apenas letras dispostas dentro do poema
porque ele quer nos trazer essa informação através da poesia fônica, apenas os sons, a sonoridade dos sons aí dentro. Então, para ver, para ouvir, então os sons estão presentes aí dentro dessa poesia fonética de Pierre, certo? E aí nós temos aqui alguns exemplos de poesia visual, além desses que nós vimos, né? Os 4 tipos de poemas visuais. Então nós temos a poesia concreta, a poesia cinética e a poesia fônica. E aí os exemplos de poemas visuais para vocês. Temos um aqui em formato de um violão. Percebam aí que ele vem em formato de um violão e ele diz assim: em todas as suas causas, exalto sua beleza e forma, balanço seus cabelos, enquanto aguardo seus próximos gemidos. Agarro-me em seu corpo e encosto no meu, enquanto seguro seu pescoço. Quero ouvir o som da sua voz. Então, através do poema, da melodia do violão, trouxe um poema, uma poesia disposta através da imagem, não é o poema visual, a imagem de um violão. Então, aqui dentro desse outro poema visual que nós temos aqui, que nós vemos aqui, ele diz assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Percebam que esse saiu de lá assim é a forma como a pessoa vinha caminhando. Quem bebeu muito estava cambaleando, né? Não estava muito bem, se segurando muito bem em pé. Então, quando ele diz que ele saiu de lá assim, é como se fossem os passos da pessoa para lá e para cá. E aí diz ainda a continuação: as casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodavam assim, 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 assim. Então, esse poema de Milor Fernandes, né, vem nos trazer, vem nos mostrar aí o movimento. Então, quando ele diz aí que o homem saiu assim, que estava, que bebeu todas, o movimento da pessoa andando e a casa girando e tudo assim, então esse giro é a pessoa que estava sem noção, não é? Ela estava sem noção a partir do momento que ela ingeriu bebida alcoólica, ela ficou sem noção e ficou girando e tudo ao torno dela girava. E aí nós temos mais um poema visual que, se vocês observarem, é como uma xícara, não é? É o formato, é o desenho de uma xícara do Fábio Sérgio. Então, essa xícara aí tem uma representatividade e dentro dela diz assim, ó: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café, descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, aqui ele quer falar sobre o café, não é? Então, o Fábio Sérgio, através dessa poesia, ele fez o formato da xícara, subindo aí as palavras, como se fosse a fumacinha que sai do café bem quentinho, não é? Então, aí vocês percebem como é o poema visual. E aqui nós temos mais 2 poemas visuais, como exemplo, um no formato do infinito e outro como formato de coração. Ele diz assim: o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Olha que coisa bela. Então, quando você olha profundamente no olhar de alguém, você encontra paz, leveza. E aqui o autor quer nos dizer que, olhando no fundo dos olhos da pessoa, ele encontra o infinito. E Mário Quintana vem nos mostrar no outro aí, no formato do coração, ele diz: quero um dia dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe
que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim e valeu a pena. Olha que coisa forte. Então vale a pena se doar pelas pessoas. Então ele quis expressar esse sentimento através de um coração. Que o coração é onde nós transbordamos, mostramos aquilo que nós queremos de verdade, né? Através do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então vejam que poemas belos. Então assim é que vocês devem construir o poema visual de vocês. Vocês vão encontrar uma forma de expressar os sentimentos, as emoções de vocês através de um poema visual. Vocês vão criar da maneira que vocês quiserem, sendo que dentro dessa poesia vocês devem transmitir, passar uma mensagem para o leitor, assim como essas que nós vimos aqui. Então, transmite a mensagem para o leitor, cria em forma de uma árvore, em forma de um coração, em forma de uma flor, em forma de um carro, de uma bicicleta, enfim. Vocês têm a criatividade para transformar o texto de vocês numa bela poesia visual. Então, é assim que vocês devem fazer o poema visual de vocês. E aí, para concluirmos a nossa aula de hoje, vocês vão pegar agora o material de vocês, a apostila de vocês, irão abrir nas páginas 58 a 61 e irão dar continuidade aos estudos, concluindo, colocando em prática e fazendo os exercícios de vocês e a proposta que pede lá. Tenham um bom estudo, espero que estejam todos bem e até a nossa próxima aula. Fiquem todos bem.